quero que você nessa noite leia comigo a palavra de Deus, no segundo livro dos Reis, capítulo 7, do versículo 1 em diante. E é tão bom estar aqui, né? Eu vim na quinta-feira retrasada, meu Deus, chorei quando eu entrei aqui na igreja. E agora eu estou de volta, e glória a Deus por isso. E espero poder estar aqui mais domingos, porque alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como ruído de um grande exército. Diga comigo, ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e se esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. Diga comigo, este dia é dia de boas novas. E nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Amém, queridos? Você pode se assentar glorificando o nome de Jesus? Aleluia. Queridos, essa palavra o Espírito Santo colocou no meu coração, e eu quero intitular ela nessa noite com o seguinte tema: só transborda quem age. Diga comigo, só transborda quem age. Quem age. Nós temos aqui um contexto delicado e muito semelhante ao contexto atual. Temos aqui um povo amedrontado, temos aqui um povo acovardado, temos aqui um povo vivenciando uma situação extremamente caótica, porque a fome havia se instalado naquela região, e a fome era tão intensa, que se você ler o capítulo 6 desse mesmo livro, você vai ver a declaração de uma mulher que grita ao rei, pedindo socorro, porque um dia antes havia matado o filho para se alimentar, e agora outra não queria entregar o filho para também matar e poder se alimentar. Perceba, a situação era crítica, a situação era desesperadora, as pessoas estavam perdendo a razão, as pessoas estavam perdendo a noção daquilo que deveria ser feito de correto, porque a fome ela é desesperadora. A fome faz com que a pessoa cometa até mesmo delitos,
A pessoa com fome, ela comete até mesmo práticas criminosas do tipo ir no mercado e ali cometer um crime fálico. Por quê? Porque ela está com fome e ela vai entrar ali, ela vai pegar um biscoito, ela vai pegar uma lata de leite, porque ela está no desespero da fome. A fome desespera. A fome leva a atitudes que não são corretas. E aquela mulher no capítulo 6 teve uma atitude que não era correta. Ela cometeu um homicídio junto com a outra. Tudo isso porque estava com fome. Tudo isso porque a fome se instalou. E aí no capítulo 7 nós vamos observar que Deus, através do profeta Eliseu, libera uma palavra. Diga comigo, palavra. Se há uma coisa que gera vida, é a palavra de Deus. É alimentar essa palavra, viver essa palavra, meditar nessa palavra de dia e de noite, todos os dias da minha vida. E então de repente vem a palavra do Senhor ao profeta, e ele libera esta palavra dizendo: amanhã, diga comigo, amanhã. E ele diz: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Amanhã haverá provisão. Amanhã haverá livramento. Amanhã haverá resposta. Amanhã eu vou mudar a história. Amanhã vou reverter o diagnóstico. Amanhã vou mudar. Amanhã vou fazer. Amanhã vou liberar. Amanhã. Assim diz o Senhor através do profeta Eliseu ao povo. E é palavra de Deus para você nessa noite. Amanhã. E o profeta então, o texto então continua, e ali o incrédulo, porque toda vez que há uma palavra de Deus, o espírito da incredulidade quer trabalhar. Toda vez, Delícia, que há uma palavra de Deus para a nossa vida, o diabo da incredulidade quer se levantar para lhe abater, para você questionar e dizer: como assim? É impossível. Queridos, a fome era severa, não havia possibilidade de livramento, não havia possibilidade de provisão, não havia possibilidade de ver contas pagas, de ver alimento em abundância. A coisa era séria. O povo estava acovardado, o povo estava acuado diante daquela situação. Mas o profeta diz: amanhã. E aí o capitão, que estava encostado no rei, se levanta e diz algo absurdo. E ele fala assim: eis que ainda que o Senhor fizeste janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, o profeta: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Incrédulo vê, mas não usufrui da bênção. Incrédulo vê, mas não participa da vitória. Incrédulo vê, mas não comunga daquilo que Deus opera na vida daquele que crê. Não se preocupe com o incrédulo, viva a fé no Filho de Deus. Não se preocupe com quem não crê, viva na fé, aleluia, daquilo que Deus liberou sobre a tua vida. Não se preocupe com aquilo que o médico diz, porque a última palavra não é do médico, a última palavra ela é de Deus. Aquele capitão duvidou e disse: opa, nem que Deus abrisse a janela dos céus, seria isso possível, poderia isso acontecer. E o profeta disse: você vai ver, mas você não vai participar. Aleluia. Se tiver fé no teu coração, se tiver fé na tua vida, você vai ver e vai participar, porque só participa quem crê, só experimenta quem crê. Aleluia. Só experimenta do banquete quem crê. Aleluia. Se houver um crente aqui cheio de fé nessa noite, eu lhe convido a levantar as mãos e adorar, 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 adorar. E essa história é fantástica, esse acontecimento é sobrenatural. Por quê? Porque Deus ele coloca nessa história 4 pessoas, humanamente falando, não seriam as pessoas certas. Humanamente falando, seriam as piores pessoas. Deus coloca 4 leprosos na história. Perceba, Deus não pegou o culto. Não, Deus não pegou aquele com currículo vasto. Deus não pegou um capitão de exército daquela época. Deus ele pega 4 leprosos, desperta 4 leprosos,
Porque não foi por acaso que aqueles leprosos se levantaram. Eu acredito que ali foi um agir de Deus, foi um mover de Deus, porque eu creio na soberania de Deus. E então aqueles 4 leprosos, eles se levantam, mas a atitude dele é fantástica. Porque eles dizem entre si o seguinte: olha, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente sair, a gente vai morrer também. Ou seja, não tem saída. Mas mesmo não havendo uma saída humanamente falando, aqueles 4 leprosos tiveram atitude. Aqueles 4 leprosos se levantaram. Aqueles 4 leprosos se moveram. Aqueles 4 leprosos não ficaram dentro de uma caverna escondidos com medo da fome. E eu quero dizer a você nessa noite, e você que está nos assistindo, não fique se escondendo por causa da pandemia. Deus está te chamando nessa noite e dizendo: levanta e resplandece, porque a glória do Senhor, ela vem nascendo sobre você. Se aqueles 4 leprosos ficassem parados, eles não viveriam, não experimentariam o que experimentaram. É quando eu tenho uma atitude que eu transbordo. É quando eu me movo que eu transbordo. É quando eu me movo, então em nome de Jesus se movimenta. Quer ver a glória de Deus? Se move, meu irmão. Quer ver o mover de Deus ainda maior na tua vida? Faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Só não fica com a tua boca fechada. Só não fica parado. Só não fica com medo. Não fica com medo. O medo poderia ter paralisado aqueles 4 leprosos. Aqueles 4 leprosos, irmãos, estavam condenados. Porque naquele período não havia cura para a lepra. Naquele tempo, se Deus não curasse um leproso de forma sobrenatural, o homem ou a mulher morreriam leprosos. E os leprosos precisam ficar no local afastado de tudo e de todos, para não contaminar a outras pessoas. Mas foi através dos leprosos que a boa notícia chegou. Foi através daqueles rejeitados que a boa notícia chegou. Foi através daqueles que ninguém queria conta que a boa notícia chegou. Ei, sabe o que é que Deus está falando nessa noite? Ei, olhe para mim, pelo amor de Deus. Você é a resposta de Deus para esse tempo. É porque nós somos aqueles odiados. Nós somos aqueles em que a sociedade não quer conta. Nós somos os loucos. Nós somos aqueles que as pessoas olham e dizem assim: mas o que é que esse povo está fazendo na igreja? Mas o que é que esse povo tanto ora? Ei, é através da tua vida que a resposta vai ser liberada. Aleluia! Alemandará subdecamandará. 4 leprosos, 4 que viviam à margem da sociedade, 4 que ninguém queria conta, 4 homens que ninguém queria por perto, e que muitos não querem a igreja por perto, mas a igreja continua de pé. A igreja não se prostra, a igreja não se rende, a igreja avança. Olha a Cidade Nova avançando. Você não vai ficar prostrado, mas nós vamos avançar. E você que nos assiste, você vai avançar para a glória de Deus. 4 leprosos que estavam também sem saída como todos os outros. E eles se levantaram ao crepúsculo e foram ao arraial dos sírios. Irmãos, o exército sírio era muito grande. O exército sírio era um exército competente. Era um exército que tinha tudo o que era necessário para um exército naquele tempo. Eram cruéis, eram destemidos. E aqueles leprosos sabiam que entrar no arraial dos sírios era algo extremamente complicado, porque não ia sobrar nada deles. Era a morte certa. Ei, sair de casa nesse tempo está complicado. Amém, irmãos? Todos os cuidados que a Secretaria de Saúde nos dá, a gente tem que conseguir. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Mas aprenda uma coisa: não deixe o medo paralisar a tua vida. Não deixe o desespero tomar conta do teu coração.
Não deixe que tudo que está acontecendo ao redor domine a tua alma de tal maneira que leve você a uma depressão, que leve você a um estágio emocional caótico, delicado, complicado. Não se permita. Atitude que aqueles 4 leprosos tiveram. Se levanta e faz coisa pela tua vida, pelo amor de Deus. Vai procurar ajuda, pelo amor de Deus. E acima de tudo, vai buscar ajuda de Deus. Aqueles homens foram buscar ajuda, aqueles homens foram em busca de socorro, de alívio para a fome. E eles foram ao local onde de repente não ia ter uma boa notícia, não ia ser bom para eles. E foi exatamente naquele inusitado que Deus se manifesta. E eu aprendo com isso que Deus ele se manifesta de forma inusitada e em situações adversas e contrárias. E digo com propriedade por vivência. Foram nos momentos mais delicados da minha vida que eu vi uma manifestação gloriosa de Deus. Foram os momentos de choro, foram os momentos de dor. Foi dentro de um hospital, foi dentro de uma UTI, sabe? Foi dentro de casa muitas vezes, quando eu aceitei Jesus e eu fui proibida de ir para a igreja durante um período da minha vida. Foram em momentos intensos da minha vida, foram em momentos difíceis da minha vida, que eu vi a manifestação do Senhor. Foi em situações que eu achava que não haveria uma saída, que Deus mostrou que Ele é a porta. E o Senhor está dizendo para você nessa noite, eu sou a porta, eu sou o escape, eu sou a solução para você. Eu sou o socorro bem presente no dia da tua angústia. Eu sou o Deus que levanta, eu sou o Deus que sara. Eu sou o Deus que põe, assim como Ele põe fim à guerra, Ele também põe fim às enfermidades. Ele é Deus, igreja. Ele é Deus. E aqueles 4 homens então entraram no arraial. E quando entra no arraial, o arraial está vazio. Não tinha um soldado, não tinha um homem valente. A Bíblia diz que eles ouviram um ruído de um grande exército, e eles ficaram com medo, achando que era o rei de Israel que ia invadir, e não estava acontecendo nada. Sabe o que aconteceu? É que Deus passou por lá. Deus vai passar no meio dessa pandemia, Deus vai passar no meio dos teus inimigos, Deus vai passar no meio dessa situação. Ele vai, aleluia, passar. E quando Deus passa, tem ruído de grande exército, sim, para afugentar os teus inimigos. Houve um ruído tão absurdo no meio daquele arraial que aqueles homens fugiram e não levaram nada. E aí os leprosos entram, comem, bebem, pega prata, pega ouro. Deus disse: amanhã vai ter farinha, amanhã vai ter cevada, amanhã, e eu declaro que amanhã vai ter surpresa de Deus. Eita, Deus disse: amanhã vai ter farinha, amanhã vai ter cevada. O louco disse: ei, isso não será possível. Quando Deus fala, todo impossível se torna possível. E Deus está liberando essa palavra sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Em nome de Jesus, receba amanhã. Amanhã Deus vai fazer. Deus vai realizar. E Ele fez. Aqueles leprosos então se alimentaram. Aqueles leprosos ficaram maravilhados, e ao ouvirem que o Senhor fez no meio do arraial, eles ficaram ainda mais impactados. Haverá ruído do exército de Deus no meio dos teus inimigos. E eu vou repetir porque isso é profético. Mas irmã, eu não estou numa guerra. Quem disse que não? Nós estamos em uma grande batalha espiritual. Mas haverá o ruído de Deus, o ruído do céu. O barulho do céu vai passar no meio dos teus adversários. Sabe para quê? Para confundir. Ele vai passar no meio dos teus inimigos para afugentar. Haverá ruído, haverá barulho. Deus vai fazer barulho. Deus vai estremecer. Deus vai abalar. Ele abalou o arraial dos Círios. Deus vai abalar os teus inimigos.
Haverá barulho, haverá ruído, ruído do exército, ruído como se fosse de um grande exército, vai passar no meio dos teus inimigos. Eu não sei qual é o teu inimigo que está se levantando, eu não sei se é de ordem financeira, eu não sei se é de ordem material, eu não sei se é de ordem sentimental, eu não sei se é de ordem profissional, eu não sei se o teu inimigo é a enfermidade, aleluia, eu não sei, mas eu sei que Deus, assim como passou naquele arraial, aleluia, e eles ouviram os inimigos, o ruído como de um grande exército. Esse ruído vai atingir os teus inimigos, e essa enfermidade vai sair, e esse mal vai sair, aleluia, essa doença vai ter que sair, vai ter que sair, os teus inimigos vão ter que sair. Eles vão fugir. Diga comigo: os meus inimigos. Repita: os meus inimigos vão fugir. Vão fugir. A Bíblia diz que o inimigo ele pode vir contra nós por 7 caminhos, mas o Senhor afugentará todos eles. Ele pode vir contra você, mas eles não vão prosperar contra a tua vida. A saída, a escape, a resposta, a providência, a milagre de Deus para a tua vida. E depois daqueles 4 leprosos terem vivido o sobrenatural, a providência, o livramento, depois eles terem visto a glória de Deus, o primeiro momento que eles fizeram foi esconder, Cláudia, esconder a prata, encher uma sacola de comida, e no primeiro momento o que eles queriam era deixar só para si. Mas aí um se levanta e diz: não, peraí, essa atitude pode nos trazer consequências, porque toda vez que eu retenho, eu não ganho, eu perco, mas toda vez que eu dou, eu transbordo. E então eles disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. Sabe o que são boas novas? Boas notícias. Amanhã haverá boas notícias para a tua vida. Só que essas boas novas e as boas notícias de Deus para a tua vida, que está começando a acontecer aqui nesta noite, e que está acontecendo aí na tua casa, você que está nos assistindo, não é para você guardar para você, não. Não é para você reter para você, não. Ai, que ótimo, Deus me abençoou, vai ficar aqui comigo, ou minha casa está abençoada. Não, é para você agora transbordar. E sabe o que é transbordar? Transbordar nada mais é do que passar mercadoria ou passageiros, a passagem de passageiros. E vocês têm um transbordo aqui pertinho, no metrô. Ali é um transbordo, porque você sai de um transporte, seja ônibus, seja metrô, ou vice-versa. Você desce do metrô ali na estação, sai dali, pega o ônibus e vem para onde? Cidade Nova. Sabe o que é isso? Transbordo. Sabe o que é isso? Quem faz transbordo não para. Quem faz transbordo não segura para si. Quem faz transbordo está sempre em movimento, está sempre passando para o outro. Então Deus é aquele que está dizendo assim: ei, eu já liberei as boas notícias sobre a tua vida, eu já estou liberando o livramento, a providência, o escape, a resposta. Agora não guarda para você não, passa para frente, dá continuidade, libera para o outro, aleluia. Abençoa a vida do teu irmão, abençoa a vida do teu vizinho. Ah, mas o meu vizinho não pode receber visita. Ele pode não receber visita porque o tempo é difícil, mas tu pode passar na frente da casa dele, do lado de fora, levantar tuas mãos e dizer assim: ei vizinho, em nome de Jesus, que o Senhor visite a tua casa, que o Senhor visite a tua vida, que o Senhor te cure, que o Senhor te salve. Transborda, a igreja, não guarda aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida. Transborda. Aqueles 4 leprosos tinham o que para oferecer, irmãos? Nada. Doentes,
Mas foram aqueles 4 leprosos, que humanamente falando, não tinham nada para oferecer. Foram eles que Deus levantou para transbordarem e para nos ensinar que só transborda quem age. Só transborda quem passa para frente. Só transborda quem não retém, mas quem distribui. Só transborda quem abençoa. Só transborda quem leva a palavra de vida. Só Só transborda quem libera para a vida do outro milagre. Só transborda, aleluia, quem vive essa palavra. Queria que você ficasse de pé, por favor. Eu quero transbordar. Há uma coisa que todo ser humano, ou grande maioria das pessoas buscam, escute isso. Chama-se estabilidade. Eu acho que se eu pedir para levantar a mão, 90% dessa igreja vai levantar a mão, porque vai dizer que quer estabilidade. Mas eu quero que você desconstrua essa ideia hoje. Porque nós não precisamos de estabilidade. Nós precisamos transbordar. Quem busca a estabilidade estagna. Quem quer transbordar vive de glória em glória, de vitória em vitória. Não queira a estabilidade na tua vida, queira ser o transbordo de Deus. O transbordo é o lugar aonde as pessoas elas vão passando. Aleluia, você tem que ser essa pessoa aonde muitos irão passar por você. Aleluia, para que você abençoe, para que você jogue para frente, para que você empurre para cima, para que você diga vai que Deus é contigo, para que você diga ai, vem aqui que Deus mandou lhe dar. Aleluia, seja aquele que transporta. Seja aquela, aleluia, que entrega, que se doa a obra de Deus. E isso é bíblico, porque quando nós lemos a parábola dos talentos, aquele que guarda, porque queria estabilidade, porque estava com medo, só quer estabilidade quem tem medo. Medo do desafio, medo do novo, medo de encarar, de empreender. Aí tem medo, aí quer o quê? Estabilidade. Com os R$2.000, massa. Glória a Deus, está tranquilo, está tudo favorável para mim. Ei, não. A Bíblia diz que foram distribuídos talentos. E havia um entre todos aqueles que não multiplicou os seus talentos, porque viveu a estabilidade. Estabilidade gera medo. Mas aqueles que transbordaram, multiplicaram os seus talentos. Quer multiplicação de Deus na tua vida? Transborde, entregue, não segure, mas retenha. E eu não estou falando aqui de dinheiro só não, irmãos, eu estou falando de tudo na tua vida. Eu estou falando da tua generosidade, eu estou falando de você ser uma pessoa grata a Deus. Eu estou falando de você viver uma vida de mais gratidão a Deus. Você já agradeceu a Deus? Você tem agradecido a Deus? Ou você está reclamando o tempo inteiro porque você está dentro de casa por causa da pandemia? Não, porque essa pandemia tem um propósito. E eu creio que um dos maiores propósitos de Deus na pandemia é atrair o povo dele para mais perto dele. Porque nesse tempo vai ser revelado quem é e quem não é. Ele está sacudindo a figueira. E glória a Deus por isso. Mas que o Senhor nos encontre fiéis. Que o Senhor nos ache fiéis. Que o Senhor nos ajude a permanecermos fiéis. Então multiplica aquilo que Deus tem lhe dado. Ah, mas Deus está me dando só dons espirituais? Não, é muito mais do que isso. Você não está entendendo ainda. Tem gente que acha que tudo na vida é apenas os dons. Não, é bênção, é glória a Deus, porque eu creio na profecia, na visão. Eu creio num Deus que se revela. Eu creio em um Deus que se manifesta com poder e glória. Eu creio. Mas eu estou falando de você transbordar enquanto ser humano, Emanuel. Sendo uma pessoa melhor, sendo uma pessoa mais grata, sendo uma pessoa mais crente, sendo uma pessoa mais cheia de vida, que aonde você passar, você vai levar essa vida de Deus para o outro. Eu estou falando de você que quando passar na sinaleira e se deparar com aquele menino que está ali com aquele negócio para lavar o para-brisa do carro, você ser mais generoso com aquele moço, com aquela moça que está lá.
Sabe por quê? Glória a Deus que eles não estão roubando. Ah, mas vão usar o dinheiro. Eu não sei para que vão usar o dinheiro. Não me interessa para que vão usar o dinheiro. Mas quando você parar na sinaleira e estiver dentro do teu carro, tu abençoa a vida daquele menino, abençoa a vida daquela menina. Porque as boas notícias chegaram para você. E as boas notícias precisam chegar para aqueles meninos também. Ah, mas o meu vizinho é atribulado. Levanta as mãos todo dia e abençoa a vida do teu vizinho que é atribulado. Porque a oração do crente tem poder. E quando você ora, Deus responde. Ah, mas tem alguém na minha família que só a graça de Deus. Ora, jejua pela pessoa. Porque Deus é aquele que já lhe deu as boas notícias. Agora você precisa espalhar isso. Tu tem que passar para frente aquilo que Deus lhe deu. Compartilha mais. Compartilha mais da fé, do amor, da gratidão, da generosidade, da adoração a Deus. Faz como aqueles 4 leprosos. No primeiro momento queriam guardar, depois eles não. Isso não está certo. Precisamos transmitir as boas notícias de que, segundo a palavra de Deus, Jesus, segundo a palavra de Deus, a provisão veio, o livramento veio, a farinha cevada chegou. Vai chegar farinha, vai chegar cevada na tua casa, no meio da tua família. Eu quero dizer que no meio da tua família haverá livramento, no meio da tua família haverá provisão, no meio da tua família haverá um grande mover de Deus. Não se abata, não se prostre, não desanime, mas levanta, avança e transborda para a glória de Deus. Feche teus olhos, curva a tua cabeça, coloca a tua mão no teu coração. O Senhor te diz hoje, na palavra, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Vai haver farinha e cevada pelo mesmo valor. Não vai ter inflação. Meu Deus. O preço não vai inflacionar. Quando Deus faz é assim. Trabalhar de Deus é algo inédito. E eu quero declarar algo para a tua vida. Continue aí adorando ao Senhor. 2020, escute isso e guarde no teu coração. 2020 não ficará registrado na vida da igreja, no meio da igreja, na vida daqueles que servem a Deus, como o ano da pandemia, como um ano de tragédia. Não. Nos lembraremos desse tempo? Sim, se Jesus não voltar até lá, nos lembraremos. Mas a maior verdade e lembrança que teremos desse ano de 2020, não faltou farinha, não faltou cevada. Da mancho de camaia subidarai. 2020 ficará marcado na tua vida como ano de grandes milagres. 2020 ficará registrado na tua vida como ano extraordinário de Deus. Jesus já te livrou da morte. Esse ano teve gente que está nos assistindo e gente na igreja que já venceu o Covid. 2020 é o ano extraordinário. 2020 é o ano extraordinário. 2020 é o ano extraordinário. Você não vai ficar na miséria. A tua família não vai ficar na miséria. Porque Deus está dizendo: amanhã haverá provisão, haverá livramento, haverá socorro na tua vida. Vai ter porta aberta para você. 2020 será ano de portas abertas. Irmã, eu vi isso
toda hora, eu já ouvi isso esses últimos anos da minha vida. Não me interessa por quantas vezes você já ouviu isso na tua vida. Eu quero lhe dizer uma coisa: o que está saindo aqui do altar não é de homens, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, quando liberada, ela se cumpre, ela se cumpre, ela se cumpre, ela se cumpre, e ela vai se cumprir na tua vida para a glória de Deus. Mas é necessário uma coisa: se mova, porque se tu ficar parado, tu vai perecer. Se tu ficar parado, tu vai morrer. Noemi Ruth, eu preguei sobre ela semana passada, aqui na quinta-feira, semana retrasada. Noemi tinha a opção de continuar naquela terra de Moabe e de voltar para a terra dela. E o que é que ela faz? Ela entende que ela precisava voltar para a terra dela. Se ela continuasse em Moabe, ela iria perecer. É quando eu me movo que eu transbordo. Ela então volta para o meio da sua parentela, e ali no meio da sua parentela, o que é que acontece? Deus muda a história. Ela volta no luto, no choro, numa escassez talvez financeira, mas quando ali chega, Deus traz restituição. É quando você se movimenta que você transborda. É quando você se move que você vive o transbordar de Deus na tua vida. Deus está dizendo: se movimenta, se movimenta, se movimenta, se movimenta. Sai do comodismo, sai do conforto. Enquanto você ficar parado e não fizer a obra de Deus com excelência, vai ficar tudo travado na tua vida. Mas à medida que você se movimentar naquilo que Deus quer, e a primeira coisa que Deus quer é que a igreja se movimente no reino. Porque primeiro não é o que eu quero, primeiro é a obra. Primeiro é o reino, é o jejum, é a oração, é a busca. Aí as demais coisas vão sendo acrescentadas. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos bendizer o Teu nome, pela Tua fidelidade e bondade.